Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Mães Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente. Tem uma frase que diz assim: tudo provém de um e o um provém do todo. Essa frase quem disse foi Heráclito de Éfeso. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque agora eu criei uma série para a gente discutir e bater um papo sobre o livro Raízes da Psicologia de Freire. E esse livro ele fala muito sobre o período quando se iniciou a estruturação filosófica e científica da psicologia. Tá? Isso tudo surge em 6 a.C., que é no século 6. Mas antes de falar todas as coisas para vocês, que é um dos filósofos que eu vou trazer também, falei de um anteriormente e eu vou trazer o Heráclito para explicar umas coisas para vocês. Mas antes de tudo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo, gente, tem um lugar para você comentar. É importante que você comente, é importante que você fale sobre o assunto do vídeo, que você diga sobre a qualidade do vídeo, apesar de até mesmo ser um vídeo de modelo mais aberto, mais discursivo, mais onde eu posso parafrasear algumas coisas em livro, no site eu posso fazer isso também. Isso me dá essa mobilidade, eu posso fazer isso. Como também vocês podem sugerir novos temas também. Então comentem, não assista apenas, comente, dê sua opinião sobre o vídeo, que isso é muito importante também, para estar criando outros materiais para vocês estarem assistindo. Quanto a isso, tem uma campanha também que eu estou fazendo. Essa campanha tem o objetivo de não só fazer com que essa dimensão aqui da apresentação dos vídeos melhore, mas também especialização. Já contei muita coisa aqui nos vídeos anteriores. Você pode buscar uns 3 ou 4 vídeos anteriores, você vai ver que eu vou falando sobre isso. Para quem me conhece, já conhece, mas para quem está chegando agora e quer saber como é meu trabalho, você pode visitar esses vídeos anteriores, tá? E você pode ter a oportunidade de chamar 10 pessoas para essa campanha, que é se inscrever, comentar, compartilhar, deixar o seu like, assistir até o final, se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Mas vamos lá. Eu falei sobre o Tales de Mileto, trouxe ele como um dos filósofos do período pré-socrático. Agora eu trago o Heráclito, tá? Porque o Heráclito ele vem para como se fosse um divisor de águas desse momento aí, porque ele vem nessa mesma época, 540 a 475 a.C., vem ali bem próximozinho ao Tales de Mileto. Ali ele vem falando e desconsiderando também essa forma de pensar em um elemento simples para definir o mundo, as coisas, numa coisa estática. Para ele não considerava dessa forma, até porque ele tem uma crítica a essa questão elementista, que por ser difícil para você reduzir o mundo em apenas um elemento simples. E ele observava que as coisas estavam numa constante mudança, num constante devir, e isso tudo assim, e o que permanece é apenas ilusão dos nossos sentidos, que ele não via, não fazia muito sentido para ele, porque ele acreditava nas coisas muito mais em processo, dinâmica, sabe? E não no elemento estático. Ele pensava no elemento que pudesse mudar, que pudesse se construir e ser co-construído também. Tá? A ideia era essa. A ideia era trazer esse elemento que ele pudesse sofrer mudanças. E aí a gente pensa, por exemplo, trazendo esse pensamento de Heráclito, de Éfeso, que o que a gente poderia, por exemplo, definir como alguma coisa que pudesse fazer essa mudança? O processo da água, por exemplo, que ela pode ver líquido, gasoso, sólido, líquido e gasoso. Tá? Ela pode sofrer diversas mudanças. E aí, para aquela época, o Tales, ele teve baixa logo porque não fez muito sentido. Mas Tales trouxe uma proposta que
talvez seria a que mais fizesse sentido em relação a de Tales. Heráclito ele traz a possibilidade das coisas passarem por mudanças, elas não ficarem estáticas, elas serem dinâmicas, tá? E aí você pensa em várias coisas que pode sofrer esse tipo de metamorfose, esse tipo de mudança. A água não é só um desses elementos, existem muitos outros elementos que pode surgir esse tipo de mudança. Mas aí ele vai adiante, porque ele tem um pensamento, por exemplo, de que todo o universo com o tempo se transforma em seu oposto, sabe? É como, por exemplo, a água, por exemplo, ela pode se transformar no oposto, ela pode ficar no líquido, mas ela pode ficar no gasoso ou sólido, sabe? E mas ele pensava que todo o universo pudesse se transformar em seus opostos, sabe? E ele considerava, por exemplo, a guerra como a mãe e rainha de todas as coisas. O conflito, por exemplo, para ele, a luta e a contradição são considerados a própria essência do Levi e da dialética. Por exemplo, é nisso que poderia vir, por exemplo, o pensamento de que essas coisas pudessem dar origem a outras coisas, ou poderia ter um resultado totalmente oposto, sabe? E aí tem uma grande contribuição, por exemplo, para a psicologia, pois, por exemplo, correntes que reduzem o elemento às suas unidades elementícias foi muito importante, apesar disso, no sentido de lembrar que sempre o psicólogo, que ele não trabalha com unidades fixas, sabe? Mas com processos mutáveis, onde a variação é inevitável, onde os campos eles sempre vão mudando. E aí trouxe uma coisa muito interessante, que combina muito com o que Heráclito diz, que vem da raiz de William James, o funcionalismo, ou a escola funcionalista. Porque vem através do processo, das fases, das mudanças, sabe? E aí Heráclito, por exemplo, via que o fogo poderia dar esse universo, sabe? Sendo um agente de mudança. E aí ele via, apesar de ele ser pontual e ser assertivo no que diz a relação de mudanças das coisas, quando ele vai para o fogo também não foi muito, que eu digo, ele não considerou, ele não teve muito êxito quanto a esse elemento, porque de acordo com o que vai ser comentado no próprio Raiz da Psicologia, eu vou dizer que não encontrava no ser do universo nenhuma substância duradoura, mas ele via no fogo esse elemento básico, sabe, do universo. Poderia, por exemplo, definir o mundo, sabe, as coisas, mas nesse processo de mudança, nesse processo de vir, sabe? E aí foi muito fundamental para a corrente do William James, na questão da escola funcionalista. E aí tem aquela coisa do experimentar, sabe? A mesma coisa duas vezes, de experimentar. E isso é muito interessante, porque é através do experimento que você vai ver também as mudanças, os processos de devir, os processos mutáveis, tá? Espero que vocês tenham gostado do comentário. É um comentário para você ser estimulado a você ler o livro Raiz da Psicologia. Eu vou trazer outras coisas também. Deixe seu gostei, se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações e peça para as pessoas, 10 pessoas, fazer o mesmo, se inscrever e fazer todo esse exercício para ajudar na minha campanha, viu? E com o tempo assim, gente, em cada vídeo eu vou comentando um pouquinho sobre essa campanha, mas eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!